Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 19. No estudo anterior, nós vimos que Jesus foi preso pelos judeus, pelos líderes religiosos, e foi entregue ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, para que pudesse condenar Jesus à morte. Naquele momento que Jesus esteve com Pôncio Pilatos tentou de todas as maneiras tentar tirar Jesus da morte, mas os judeus queriam que Jesus fosse crucificado e não aceitaram essa sugestão de Pôncio Pilatos de livrar Jesus da morte. Aqui no capítulo 19, a gente vai ver a condenação de Jesus através da crucificação e a sua morte. A gente sabe que Jesus veio a esse mundo cumprir a missão que o Pai o enviou. A gente sabe que não é um ser humano, não é um governador, não é um imperador que tem o poder nas mãos do lado espiritual, porque Deus em Jesus Cristo, Jesus quando cumpriu a sua missão, ele cumpria o que o Pai mandou que ele fizesse aqui. Nada ele fez se não tivesse sido pela vontade do Pai. Portanto, judeus, líderes religiosos naquela época, o Império Romano, em nada poderiam fazer, pois Jesus teria que ir para aquela cruz. A vontade era do Pai. Por quê? Porque o pecado no mundo, se não houvesse um sacrifício de um justo, jamais o pecado poderia ser perdoado pelo Pai. Então Jesus foi o sacrifício de um justo, para que pudesse trazer de volta a comunhão do homem com Deus, perdida no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e o pecado veio de lá até toda a humanidade, até os dias de hoje. Mas em Jesus Cristo, o justo que veio a esse mundo, cumpriu a missão do Pai sem ter pecado nenhum, foi àquela cruz, venceu a morte, venceu o pecado e ressuscitou. Então, hoje todos nós temos essa liberdade de escolha, de encontrar em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida, porque Ele nos dá a salvação. É apenas no seu nome, em Jesus Cristo, que nos traz uma reconciliação com o Pai. Aqui no capítulo 19, essa morte, a crucificação de Jesus Cristo, que abalou toda a humanidade naquela época e nos dias de hoje, traz para a gente a alegria de saber que Jesus morreu por nós e que esse sacrifício não é vão, pois na cruz do Calvário, Jesus ali recebeu todos os nossos pecados, e ali na cruz houve a redenção. Nós agora temos essa liberdade de conversar com o Pai através de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o capítulo 19. Então Pôncio Pilatos pegou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. De novo Pilatos saiu e lhes disse: Vede, eu o trago para vós, para que saibais que não acho nele crime algum. Quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos lhes disse: Eis o homem. Vendo os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizado ficou.
Entrando de novo na residência oficial, disse a Jesus: de onde vens? De onde vens? Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Olha só a resposta de Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui, quando Pôncio Pilatos viu que não tinha mais jeito, porque os líderes religiosos incitavam o povo a dizer que crucificasse Jesus, porque aqui essa passagem ela vai existir também nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E nesses evangelhos tem mais outras informações. No caso de que Pôncio Pilatos tentou fazer com que Jesus pudesse ter sido trocado por o Barrabás, né? Porque os judeus preferiram que Barrabás fosse colocado em liberdade do que a Jesus. Ou seja, a raiva e o ódio dos judeus era tanto que eles só viam em Jesus um motivo para levar aquela cruz, porque eles alegavam que Jesus se dizia que era o rei dos judeus, se dizia que era o filho de Deus, o Messias. Então eles diziam que Jesus estava blasfemando. E aqui a gente vai ver que Pôncio Pilatos ficou atemorizado quando viu que essa declaração, porque Jesus, o Filho de Deus, estava sendo interrogado por Pôncio Pilatos, por um gentil, por um pagão, e Pôncio Pilatos ficou um pouco receoso, né? Aqui você vai ver que também que os soldados, eles pegaram Jesus, colocaram uma coroa de espinho, vestiram uma roupa de púrpura, que era uma vestimenta dos próprios militares, uma vestimenta de poder, dizendo: se tu é o filho é o rei, então bota a coroa. E colocou uma coroa de espinho, como a gente todos já conhecem essa passagem, sendo que deram tapas em Jesus, mas Jesus aceitou normal, não falou nada. E Pôncio Pilatos tentou remover da ideia dos judeus e levou novamente lá para fora do palácio, mostrando para os judeus que eles que deveriam julgar e crucificar Jesus, mas os judeus exigiram a morte de Jesus Cristo, porque eles diziam que na lei de Moisés, aquele que blasfemasse, a sua condenação seria a morte. Sendo que Pôncio Pilatos ficou um pouco preocupado quando ouviu dos judeus dizendo que Jesus dizia filho de Deus, que aí era uma coisa espiritual. Então ele ficou um pouco preocupado. E ele levou novamente Jesus para conversar e disse: olha, quem és tu? Me fala, porque eu tenho poder para te crucificar e te libertar. Só que Jesus disse: olha, peraí, você não tem poder sobre mim, porque eu não sou desse mundo. Apenas o poder que você poderia ter só se viesse lá do alto, se viesse o Pai que dissesse para você que ele não precisava ir à cruz. Mas a minha ida até a cruz é pela ordem dada pelo Pai. Foi assim que Jesus respondeu ao Pôncio Pilatos. E ele foi crucificado, foi levado para aquela cruz. Versículo 12. Desde então, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: se soltares a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei se opõe a César. Olha aqui, quando Jesus fala para Pôncio Pilatos que ele não tem poder e que aquele que está levando, que entregou Jesus ao Pôncio Pilatos para ser crucificado, o pecado maior dessa pessoa é maior do que o
próprio Pôncio Pilatos. A própria condenação de Pôncio Pilatos, que ele foi usado, né, como ele estava naquele momento como governador, como procurador, ele tinha a missão de levar Jesus até aquela cruz, sendo que os sumos sacerdotes, os líderes religiosos, cometeram um pecado altíssimo, ou seja, mataram o Filho de Deus. Só que a gente sabe, né, que ali era para cumprir a profecia que Jesus iria ressuscitar como ele ressuscitou. E aqui a gente vai ver que Jesus, os líderes de Jerusalém, os líderes judaicos, conseguiram obter aquilo que queriam, porque Pôncio Pilatos, de todas as maneiras, mais uma vez, foi lá fora, falou para os judeus: olha, esse homem não tem pecado, não tem crime nenhum, não posso condenar. Aí o que é que os judeus fizeram? Ou seja, os judeus ali, eles estavam espiritualmente cegos, ali eles estavam nas trevas, ali eles estavam entregues ao mundo pagão. Porque a partir do momento que eles falam que o rei deles é César, então aqui eles já negaram a Jesus, já negaram a Deus, porque eles detestavam o Império Romano, detestavam os romanos, e o ódio era tão grande de Jesus que eles falaram, porque Pôncio Pilatos tentou devolver da ideia, mas aí eles disseram: se tu devolver para a gente, você tá fazendo mal, porque ele se diz que é rei e quer tomar o lugar do imperador romano, e nós somos de César e você tem que estar com César. Então foi mais ou menos assim que os líderes romanos fizeram, ou seja, totalmente cegos. A cegueira espiritual dominou os líderes religiosos da época. Ouvindo Pilatos, versículo 13, ouvindo Pilatos estas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico quer dizer Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, e quase meio-dia. Disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: crucifica-o, fora, fora, crucifica-o. Perguntou-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Você vê aqui que os judeus, os líderes religiosos, a inveja, a preocupação pelo poder era tão grande que eles viam em Jesus uma pessoa que poderia tirar deles aquele poder que eles tinham juntamente com o Império Romano, porque os líderes religiosos, eles tinham junto ao Império Romano um poder, porque eles representavam os judeus perante César, perante o Império Romano. E aqui eles vão dizer que César é o rei deles. Olha só, blasfemaram. Eles aqui foi que fizeram errado, porque aqui eles se entregaram ao mundo. Aqui os líderes religiosos estavam amando, como Jesus disse para eles: olha, vocês estão amando de Beelzebul, né? Beelzebul, Satanás, o diabo. Aqui vai acontecer a crucificação, que também está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Versículo 17. Então os soldados levaram Jesus. Ele próprio, Jesus, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus levaram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Aqui, quando Jesus foi levado para ser crucificado, ele saiu levando a própria cruz, né? Que Jesus não reage nada, porque ele estava cumprindo a missão.
tinha que ir àquela cruz. Porque se ele não quisesse para aquela cruz, se não fosse a vontade do Pai, Jesus poderia muito bem ter recusado, ter falado alguma coisa para o Pôncio Pilatos, e o Pôncio Pilatos poderia libertar, mais. Jesus veio cumprir a vontade do Pai de ir àquela cruz. E aqui ele foi para aquele local lá, e quando o Pôncio Pilatos mandou escrever Rei dos Judeus, mandou escrever em 3 línguas. A língua oficial na época, o grego, né? Era uma língua universal, assim como o inglês é hoje. Em hebraico, a língua era praticada pelos judeus, como também o aramaico, que era uma língua também utilizada lá pelos judeus. E o latim, que era a língua do Império Romano, língua dos romanos. Versículo 21. Disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, um para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida, numa só peça, de alto a baixo. Aqui, quando o Pôncio Pilatos escreveu Rei dos Judeus, ele diz: escrevi, escrevi. Não tem retorno, ou seja, ali Pôncio Pilatos, sem saber, estava passando para a história da humanidade. Aquele que colocou Jesus como Rei dos Judeus, aquele que foi usado naquele momento para cumprir o que era profetizado, né? De que Jesus era o Rei, e fixou mesmo aquela placa com o nome de Rei dos Judeus, e não o que os judeus queriam. Os judeus queriam que Pôncio Pilatos mudasse e dissesse que era ele que ia ser Rei dos Judeus, mas Pilatos não, vai ser assim, porque ele é o Rei dos Judeus. E você vai ver que houve aqui a sorte, né? Os soldados pegaram as túnicas de Jesus, pegaram e dividiram, ou seja, eles jogaram sortes, jogaram umas cartas, algum tipo de jogo lá para, como dizia a profecia no Antigo Testamento, que eles iriam dividir as peças das roupas de Jesus Cristo para fazer eles levarem a sorte, né? Fazer um tipo de jogo. Então se cumpriu aqui mais uma profecia que foi cumprida do Antigo Testamento aqui no Novo Testamento. Versículo 24. Disseram uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados, que é que está em Salmo 22, 18. No Antigo Testamento vê essa profecia que foi cumprida aqui em Jesus Cristo. Versículo 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali, a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui, quando houve a crucificação de Jesus Cristo, quem estava próximo lá, esses que foram relatados, o discípulo João, o discípulo amado, é esse que escreve o Evangelho de João. Então ele vai falar lá na frente de que ele é um testemunho ocular do que Jesus falou, do que aconteceu. Versículo 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre
uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui, a morte de Jesus, quando Jesus já estava próximo de entregar o seu Espírito, ele pediu água, né? Sendo que os soldados deveriam estar bebendo algum tipo de bebida fermentada, poderia ser vinho, alguma coisa desse tipo, que já estava, acho que até estragado, alguma coisa desse tipo. Eu sei que aqui é chamado de vinagre. E esse sopo é um tipo de planta que ela é como se fosse uma vassoura, alguma coisa que pudesse levar uma vara até Jesus. Então, esse material, essa planta, é a que leva o vinagre, né? Esse fermentado. E que Jesus, quando recebe isso aqui, para cumprir a profecia de que ele iria dizer: está consumado. Aqui, quando Jesus fala que está consumado, aqui, ou seja, consumado, finalizado, é o cumprimento da sua missão. Se cumpriu, foi finalizado. Jesus aqui cumpriu a vontade do Pai, morreu, sepultou todos os pecados da humanidade e no terceiro dia ele vai ressuscitar e vai vencer a morte. Então, o plano da salvação em Jesus Cristo aqui foi cumprido. Dentro de todos os parâmetros, não houve desvio para nada. Jesus cumpriu a missão que o Pai o enviou. Versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Aqui, quando era o dia da preparação, né, que era a sexta-feira, e a Páscoa, né, ia cair no dia de sábado. Então, o dia de sábado para os judeus era um dia muito grande, é um dia de muita importância. Então, eles não permitiam que alguém ficasse crucificado em algum poste, alguma coisa desse tipo, até o outro dia, ou seja, até o finalzinho da tarde teria que tirar, porque os judeus eles contavam os dias a partir do amanhecer e o dia finalizava quando escurecesse. Então era necessário que Jesus pudesse ser retirado daquela cruz, porque era o dia da preparação e que no outro dia era o sábado, sendo que Jesus foi retirado porque o José de Arimateia, através com Nicodemos, eles que eram sacerdotes, pertenciam ao Sinédrio. Os dois que criam em Jesus Cristo como Messias, foram lá e falaram com o Pôncio Pilatos, José de Arimateia, como a gente vai ver aqui. Versículo 33, chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aqui, quando Jesus quando recebeu a ordem, os soldados, de quebrar as pernas, porque era o costume deles, para adiantar a morte, eles quebravam as pernas dos crucificados, para que eles pudessem morrer mais rápido, sendo que Jesus já tinha morrido, ou seja, para cumprir mais uma profecia que dizia que ele iria morrer, mas que ninguém ia quebrar suas pernas. Isso no Antigo Testamento dizia que o Messias, esses fatos iriam acontecer.
e a transpassaram também através da lança, que eles transpassaram para comprovar que Jesus estava morto. Aqui, quando saiu sangue e água, que representa o sangue, representa a ceia, né, do Senhor, o vinho, e a água representa o Espírito Santo, né, através do batismo. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui a gente vai ver que Jesus cumpriu mais duas profecias. Versículo 35: aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Aqui é o próprio apóstolo que está escrevendo, que ele estava presente, era o discípulo amado, e ele mostra que tinha pessoas lá, porque o testemunho dos judeus tinha que ter duas pessoas para mostrar que era verdade. E aqui tinha mais pessoas aqui que comprovaram todos esses fatos da crucificação de Jesus Cristo. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz outra Escritura: olharam para aquele a quem transpassaram, a quem trespassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele tirou o corpo da cruz e o levou. Foi também Nicodemos, aquele anteriormente se dirigir à noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Olha só, o sepultamento de Jesus, José de Arimateia e o Nicodemos, que pertenciam ao Sinédrio. Nicodemos seguia Jesus às escondidas, com medo dos líderes religiosos. E também José de Arimateia, que era uma pessoa muito rica e que tinha esse contato para chegar junto ao Pôncio Pilatos e pediu para que pudesse retirar o corpo de Jesus. E foi colocado no sepulcro, uma caverna, um local que nunca tinha sido ainda colocado ninguém, um sepulcro novo, de José de Arimateia. E ali, quando Jesus foi sepultado, aquele local é chamado de Caveira, Gólgota, né? O local da caveira, o local do Calvário, porque a forma que existia daquela região ali era um formato de uma caveira, de um crânio. Sendo que no ano 325 o imperador Constantino ele conseguiu descobrir esse sepulcro, né? E ali ele chamou de caveira. Amém? Aqui a gente viu que Jesus foi crucificado, tudo cumprindo a profecia. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, te pedimos que possamos a cada dia agradecer por Jesus ter ido àquela cruz, morrer por nós, para que pudesse nos dar vida eterna e vida em abundância com Ele, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém.